Uma excelente semana para todos. Hoje ainda é segunda-feira, nesta gravação, e 7 de junho. E aqui estamos novamente para complementar o estudo sobre o maravilhoso dom do Espírito Santo. Pois não queremos dar a impressão de que estamos forçando a interpretação a respeito deste fundamental recurso que nos foi prometido, visando a conclusão da obra de Deus. Vamos, pois, respaldar nossas considerações em outras passagens e textos correlatos para comprovarmos, sem deixar dúvidas, que o Espírito Santo sempre foi considerado como um poder derivado de Deus Pai a serviço do Filho. E mais, se os discípulos o entendessem como uma terceira pessoa divina, certamente teriam sido contestados veementemente pelos membros do Sinédrio, o que nunca aconteceu. Se os judeus crucificaram Jesus porque ele disse ser o Filho de Deus, aceitariam passivamente a hipótese de o Espírito Santo ser uma pessoa divina independente do Pai? O que se discutia, na realidade, era sobre o Messias que foi morto pelos judeus, que ressuscitou, sendo agora a sua obra difundida pelos seus discípulos. E neste particular, entrava o Espírito Santo de Deus como um recurso adicional provido pelo céu, a fim de capacitá-los para cumprir sua missão. Em Atos 8:20, o mágico Simão, quando viu que o dom Espírito Santo, ou seja, o poder de Deus, era transmitido ou comunicado por meio da imposição das mãos de Pedro e de João, quis até comprá-lo, ao que Pedro lhe respondeu: pereça a sua prata e você com ela, por pensar que pode comprar o dom gratuito de Deus. Parece óbvio que o mágico estava pensando em comprar um poder especial e não uma divindade, a pessoa do Espírito Santo. O que também, nem de longe, passou pela cabeça de Pedro. Em Atos 9:22, voltando ao contexto de Ananias, na versão extraída diretamente do original grego, lemos: todavia, Paulo se enchia cada vez mais de poder e criou um alvoroço entre os judeus que moravam em Damasco, com suas provas de que Jesus é o Messias. Não estamos tratando aqui de poder físico. O fortalecimento comentado neste verso diz respeito ao poder para provar que Jesus era o Messias. O Espírito Santo de Deus, atuando na vida do apóstolo temporão, crescia aos poucos na medida em que ele se regozijava, em que ele se empolgava com a sua pregação de Jesus. Vejamos as esclarecedoras palavras de Pedro em Atos 10, verso 38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. O Messias ficou cheio do Espírito Santo, diz a expressão de Lucas 4, verso 1. Valendo dizer que depois de seu batismo, ele ficou cheio de poder, por meio do qual curava a todos os oprimidos pelo diabo. Vamos relembrar a experiência de Jesus em Lucas 3, 21 e 22. Estando ele a orar, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba. Não é difícil desmistificar a dúvida que ronda esta passagem. Basta comparar o que aconteceu no Rio Jordão com as palavras de Jesus ditas a Natanael 2 dias depois do seu batismo. Após revelar-lhe detalhes ocultos em relação à pessoa de Natanael, que ficou impressionado, Jesus acrescentou ao futuro discípulo: em verdade vos digo, que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. João 1, verso 51. Esta frase de Jesus a Natanael
transmite claramente não só o que aconteceu no Rio Jordão, visível apenas para alguns, mas também o que aconteceria no futuro próximo. Em primeiro lugar, ele coloca os anjos como ministrantes do poder de Deus. E em segundo lugar, que isso seria visto por eles a cada milagre que ocorreria durante o seu próprio ministério. O mesmo passou a acontecer com os primeiros discípulos ao receberem o Espírito Santo. E deverá se repetir com os últimos durante a operação do alto clamor. Ao passarmos pela mesma experiência, anjos invisíveis virão do céu para ajudar-nos quando nossa real intenção for a de buscarmos a graça e força divinas para a conclusão da obra de Deus. Nada havia, portanto, naquela cena do batismo de Jesus, além da comprovação de que Jesus era o Messias esperado, o Filho de Deus. O que exceder disso não passa de mera especulação. Quanto ao formato de pomba, essa é outra característica dos anjos, pois que os mesmos têm já se materializado em diversas formas, como de pessoas, de estrelas, de carruagens, de animais e até mesmo de aves, como em Apocalipse 4, verso 7. O primeiro ser vivente é semelhante a leão, o segundo, semelhante a novilho, o terceiro tem o rosto como de homem, e o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. Ora, estes seres viventes, segundo Ezequiel 10:20, eram anjos querubins. Se não vejamos, são estes os seres viventes que vi debaixo do Deus de Israel, junto ao rio Quebar, e fiquei sabendo que eram querubins. Assim, os anjos adquirem diferentes formas, sempre com o objetivo de transmitir ou de executar a vontade de Deus para com os homens, como foi o caso de Jesus ao receber o dom do Espírito Santo através de um anjo materializado em uma pomba. No caso da transformação em animais, vejamos o exemplo clássico da passagem citada em 2 Reis 2, verso 11, quando o profeta Elias foi levado para o céu. Indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. Bem, esperamos ter sido bem-sucedidos ao relembrar o magnífico papel do Espírito Santo administrado por meio dos anjos ao tempo da igreja primitiva, para poder compará-lo com os rumos que este dom tomou 2 séculos depois, permanecendo lastimável equívoco até os dias de hoje. Fiquem com o Senhor, nosso Deus, envolva-se em nosso projeto, participando ativamente do mesmo, com comentários e perguntas. Será um grande prazer interagir com vocês. Compartilhe os vídeos, pois o verdadeiro cristão, o verdadeiro discípulo, já nasce no reino de Deus como missionário. Vamos dar essa mensagem ao mundo, conforme o hino que escolhemos para hoje. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.